Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, gente. Então, antes de eu dar início ao nosso tema de hoje, ao nosso encontro de hoje, eu gostaria de relembrar vocês que domingo que vem é domingo de Páscoa, então, domingo de Páscoa não, perdão. Domingo que vem é domingo de Ramos, então, semana que vem temos Semana Santa, para no próximo domingo, depois do de Ramos, celebrarmos, enfim, a Páscoa. Só para vocês não se esquecerem, não é mesmo? De irem às missas, de se confessarem, de fazer tudo certinho, porque, como nós temos frisado muito com vocês, esse é um tempo muito importante para a nossa vida cristã católica. Bem, então agora vamos começar com o nosso encontro de hoje. O encontro passado foi sobre como os dons que o Espírito Santo distribui para cada um atuam na nossa vida em igreja, em comunidade. E então, hoje nós nos aprofundaremos nesses dons. Nós consideramos 7 dons do Espírito Santo. Naquela passagem que eu li para vocês, na crisma anterior, falava de mais dons, mas não eram, de fato, os dons que a gente considera. Que são eles: a fortaleza, a sabedoria, a ciência, o conselho, o temor a Deus, a piedade e o entendimento. Esse é um assunto que eu não sei se eu vou conseguir ser muito breve sobre ele, porque é um assunto muito importante, que a gente precisa ter um entendimento bom sobre ele. Então, vamos começar. Bem, como a gente já viu na crisma anterior, esses dons, quem distribui esses dons são o Espírito de Deus. O próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, Deus distribui esses dons de acordo com a vontade dele. Então, assim, com o nosso próprio esforço, nós não somos capazes de alcançar a graça de termos esses dons. Então, a gente precisa dessa atuação direta do Espírito Santo para a gente ter uma vida nas virtudes, uma vida santa, uma vida perfeita, né? Catolicamente falando. Bom, então vamos começar falando sobre o primeiro dom, que é o dom da fortaleza. No material aqui na colinha que eu separei, eu achei uma explicação de seminaristas para cada um desses dons. Então, cada um deles, eu vou começar com essa explicação de um seminarista. Esse seminarista colocou assim, sobre a fortaleza. Como homens e mulheres, criaturas de Deus, temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós não damos conta de tudo e é principalmente nesses momentos de dificuldade que o dom da fortaleza se manifesta. Bem, não entendeu? Entendeu? De qualquer forma, vamos ler algo que está escrito no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 382, sobre a virtude. A virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é uma das 4 virtudes cardinais do cristianismo. E ela assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem, chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por uma causa justa. Então, o que é o dom da fortaleza? É esse dom que Deus dá pra gente, de ter a coragem para a gente enfrentar as tentações, para a gente enfrentar os nossos inimigos. Lembra da aula de Quaresma que eu falei que um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos? Então nós mesmos vamos querer nos tentar, nós mesmos vamos querer cair no pecado, nós mesmos vamos ser nossas próprias más influências. Mas também o mundo e o demônio, né, e Satanás vão querer atormentar a gente. E se a gente não tiver a virtude da fortaleza, a gente vai cair nessa tentação, a gente vai cair no pecado. Então, como está escrito aqui, eventual sacrifício da própria vida. Não sei se vocês sabem, deveriam saber. Houveram muitos mártires nesses tempos, durante a história da Igreja Católica. Houveram muitos mártires. O que são mártires? Pessoas que dão a própria vida
porque não querem negar a fé. Isso é um dom. Isso não veio delas próprias. Isso foi um dom que Deus deu para essas pessoas. E assim como essas pessoas, nós devemos ter essa coragem, essa fortaleza de negar o pecado, de negar as más influências, negar as tentações e seguir o caminho reto, bom, justo, virtuoso, chame como quiser, de Deus. E, caso seja necessário, de fato, dar a nossa própria vida. Morrer. E tem martírios pesadíssimos, se vocês forem prestar atenção, se forem estudar, né? Forem procurar, buscar, ir atrás. Tem martírios que foram horríveis e a pessoa passou por aquilo para morrer na garantia de ir para o céu, porque a pessoa não largava da religião. Então esse é o dom da fortaleza. Vivemos em um mundo cheio de perigos e tentações, inclinações do coração constantemente dirigem-se para o mal. Resistir a tudo isso requer, em primeiro lugar, muita oração, força de vontade e combate resoluto. Isso, então, é a virtude da fortaleza. O dom da fortaleza. Bom, vamos então para o segundo dom, que é o dom da sabedoria. O que o seminarista que eu falei, né? O seminarista disse sobre a sabedoria. Tal dom não pode ser resumido na sabedoria humana em organizar sua vida, mas sim na capacidade de se relacionar intimamente com Deus, a ponto de sentir e ver o mundo com a ótica de Deus. Ser sábio perante de Deus é reconhecer sua pequenez e a necessidade do auxílio divino. Então, se uma pessoa, falando de dons, é uma pessoa sábia, significa que não que ela saiba muita coisa humana, que ela tenha muita sabedoria, muito conhecimento. Uma pessoa sábia é uma pessoa que reconhece que a sabedoria de Deus é a superior, é a maior. Então, não é uma sabedoria, não é um dom que brota de baixo para cima. A gente nunca vai conseguir alcançar esse esforço próprio, né, pelos nossos próprios méritos. Então, é uma coisa que vem do alto. É uma coisa que Deus concede a nós a capacidade de a gente reconhecer a nossa pequenez, de que a gente não sabe nada. Sabe aquele filósofo lá, o Sócrates, só sei que nada sei? É basicamente isso. Só que ao invés do nada sei, eu só sei que Deus sabe de tudo. É algo nesse estilo, então, a sabedoria. Para alcançarmos a vida eterna, devemos nos aliar a uma vida santa, de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus e na igreja. Nisto reside a verdadeira sabedoria. Bom, então vamos agora para o terceiro dom, que é o dom da ciência. O seminarista falou assim: por meio deste dom, o Espírito de Deus faz com que nos tornemos capazes de olhar o nosso mundo a partir de um novo olhar, a partir de um novo ponto de vista, com o olhar de Deus, ou seja, é um dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas da maneira como ele as entende. Então, o dom da ciência é basicamente assim. Você já pegou uma prova que você não sabia resolver? Que você tentava, e você tinha um bloqueio mental com aquela prova, que você simplesmente não sabia bolhufas do que estava acontecendo ali. Se nunca aconteceu com você, putz, parabéns. Mas comigo, pelo menos, já aconteceu. Que nós temos esse bloqueio mental, né, vamos dizer assim, porque nós não temos, muitas vezes, o dom da ciência. Então, a ciência é o dom que nos torna capazes de aperfeiçoar a nossa inteligência, onde as verdades reveladas às ciências humanas perdem a sua inerente complexibilidade. Então as coisas vão ficando mais fáceis, porque Deus, que é o criador de toda a ciência, né, toda a história, toda a física, toda a matemática, Deus que criou tudo, não é mesmo? Então ele sabe de tudo, ele entende essas coisas. Então no que a gente adquire esse dom, as coisas passam a ser fáceis, porque a gente passa a entender elas do mesmo jeito que Deus entende. Então, nossas habilidades com as coisas acentuam-se progressivamente em determinadas áreas, conforme nossas inclinações culturais e científicas, sempre segundo os desígnios divinos, mesmo que não nos percebamos disso. Todo saber vem de Deus. Se temos talentos, deles não nos devemos orgulhar, porque de Deus é que o recebemos. Se o mundo nos admira, bate aplausos a nossos trabalhos, a Deus é que pertence essa glória, a Deus que é o doador de todos os dons. Então, se você é muito bom em história, se você é muito bom em matemática, se você é muito bom em português, boa, parabéns para você, mas parabéns, além de tudo, para Deus que te deu esse dom.
Bom, vamos agora para o quarto dom, que é o dom do conselho. O seminarista falou assim, ó: como nos ensina o Papa Francisco, o dom do conselho nos torna capazes de fazer a escolha certa no nosso dia a dia, seguindo a lógica de Jesus e do seu evangelho. Então, o dom do conselho é aquele que vai permitir à nossa alma o discernimento do que é certo, do que é errado, do que nós devemos fazer, de como nós devemos agir de acordo com as circunstâncias da vida. E, além de saber por nós mesmos, nos ajuda a dar, de fato, o conselho, né? Para os próximos. Então, ao mesmo tempo que a gente cresce em santidade, a gente ajuda o próximo a crescer em santidade também. Para que possamos auxiliar o próximo com pureza e sinceridade de coração, devemos pedir a Deus esse precioso dom, com o qual glorificaremos ao mostrarmos ao irmão as lições temporais que levam ao caminho da salvação. Né? Nós só seremos salvos se seguirmos essa vida temporal de maneira correta através do dom do conselho. Bom, o 5º dom é o dom do entendimento, que pode muitas vezes ser confundido com o dom da sabedoria, às vezes ser confundido com o dom da ciência. O seminarista colocou assim: não se trata de uma inteligência humana, pelo contrário, é a graça que só o Espírito Santo pode infundir e suscitar no coração do cristão, que leva a ir além das realidades externas e perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Então, o entendimento vai tornar a nossa inteligência capaz de entender por intuição as verdades que são reveladas para nós. Então, por exemplo, existe a pessoa que está acostumada a rezar o terço todos os dias, ou o rosário. Então, tem gente que vai entender essa contemplação do terço, que vai ter o dom do entendimento, vai saber o porquê disso, mas faz, por exemplo, de uma maneira mecânica. Então, essa pessoa vai possuir o entendimento da necessidade daquilo. Já uma pessoa mais simples, uma pessoa que nunca se preocupou em saber por que a gente deve rezar o terço todos os dias, ela faz aquilo da mesma forma, mas com devoção, com piedade, com significado. Então, isso aí vai ser o dom da sabedoria. Então, a aparente correlação não significa que quem possuir a sabedoria já traga consigo o entendimento por consequência, e vice-versa. Então, entendimento e sabedoria não são a mesma coisa. Se você tem um, não necessariamente você tem o outro, mas com certeza ambos se aplicam ao nosso dia a dia e são profundamente interligados para a gente ter conhecimento e sabedoria das coisas de Deus. A piedade. O seminarista colocou assim: a piedade, como dom do Espírito Santo, também não se confunde com o pietismo, que é, por exemplo, fechar os olhos e fazer uma cara de santo, fingindo uma santidade interior que não existe. Mas esse dom deve ser compreendido como a verdadeira amizade com Deus. Então, olha que dom interessante. É quando aquela alma, ela quer tanto se aproximar de Deus, que ela quer tanto amar a Deus, que ela vai ficar lá e ela vai rezar e ela vai fazer essas práticas de piedade. Então, assim, de fato, você não vai criar uma intimidade com Deus, você não vai amar de fato a Deus se você não o conhece. E a menor maneira de conhecer a Deus não é estudando sobre Deus, nem nada do tipo. A melhor maneira de conhecer a Deus é rezando com Ele. A melhor maneira de conhecer qualquer pessoa é conversando com Ele, certo? Então conversa com Deus, então reza para Deus, que você vai conhecer Ele, vai aprender a amar e vai criar essa intimidade, que é nada mais nada menos que a piedade. Nos dias de hoje, as práticas de piedade, são muitas pessoas que têm as práticas de piedade, e as poucas que têm essas práticas são alvo de desprezo ou escárnio, porque não se entende o que é a piedade, de onde vem a piedade, para que serve a piedade. É uma coisa que você só vai entender se você entrar no caminho para adquirir esse dom. Uma vez eu estava lendo um artigo do professor Felipe Aquino sobre a piedade e uma parte muito interessante me chamou a atenção e eu vou ler agora ela para vocês porque pode esclarecer o que é a piedade. O dom de piedade nos leva a amar Deus profundamente. Amar Deus profundamente.
e viver em comunhão com Ele, desejando sempre fazer a sua vontade. Às vezes esse dom é mal entendido pelos que a representam de mãos juntas, olhos baixos e orações intermináveis. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem essas pessoas que rezam o tempo inteiro, que estão sempre lá, e Ave Maria, e Pai Nosso, e Deus, e anjo, né? Muitas vezes as pessoas não entendem isso. O dom da piedade nos leva a amar e reverenciar tudo que é de Deus. A oração individual, a oração litúrgica, a vida sacramental, a oração ao Santíssimo Sacramento, a reza do Santo Terço, o desejo de pregar a palavra de Deus, a meditação da palavra, a leitura de bons livros, o zelo pelas coisas sagradas e etc. Esse dom nos faz devotos e a devoção é a rainha das virtudes. Então, a piedade inclui todo esse conjunto de coisas que vão nos aproximar de Deus. E aqui ele citou direitinho, ó. Oração individual, oração litúrgica, vida sacramental, Santo Terço, adoração, pregar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, ler bons livros. Isso tudo vai te tornar uma pessoa piedosa. Lógico, com o dom que Deus te der. E o sétimo e último dom, como eu disse, esse vídeo ficaria grande, né? Mas eu nunca faço vídeo grande, então vocês que assistam, vocês que lutem. O sétimo dom é o dom do temor de Deus. O seminarista colocou assim: temor aqui possui outro sentido e não aponta para o medo. É um tema que aparece muito na Bíblia com profundo significado. Refere-se, antes de mais nada, ao respeito pelos desígnios de Deus e também à confiança naquele que ama. Então, como o próprio seminarista falou, temor não é de medo, é de respeito. Então, aqueles que temem a Deus são aqueles que procuram praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. E nós realmente precisamos ter esse temor de Deus, nós precisamos realmente ter esse respeito. Não, a gente não deve respeitar Deus porque a gente tem medo do inferno. A gente deve respeitar Deus porque nós somos pessoas piedosas, nós somos pessoas devotas. Ó, quantas vezes preferimos a causa dos bens miseráveis deste mundo e esquecemos-nos de Deus? Quantas vezes tememos mais a justiça dos homens do que a justiça de Deus? E uma frase de Santo Anastácio: a quem devo dever mais? A quem devo temer mais? A um homem mortal ou a Deus, por quem foram criadas todas as coisas? Então a gente não pode esquecer de pedir o dom do Espírito Santo do temor de Deus também. Então, o dom do temor de Deus também é interessante porque todos os dons, na verdade, né, vão nos ajudar a construir uma vida mais santa, uma vida em terra mais santa. E a gente vai, por nós mesmos, né, querendo nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. Então é isso. Esses são os 7 dons que o Espírito Santo nos dá. Relembrando, como que a gente consegue esses dons? É por esforço próprio? É por mérito? É por vontade própria? É por mão na massa? Eu que faço acontecer porque eu sou topzera? Não, meu filho, você não é nada. Sozinho você não consegue absolutamente nada. Então, é importantíssimo você querer esses dons. Porque acontece o seguinte, na nossa vida prática, como que é? Eu quero uma coisa, né? Eu tenho aquela vontade daquela coisa, então eu quero aquela coisa, então eu vou atrás daquela coisa pelas minhas próprias mãos. Agora aqui, com os dons, é uma questão um pouco mais profunda, né? Vamos assim dizer. Porque você quer aquela coisa, você quer alcançar muito aquela coisa, mas você tem a sua pequenez humana, você tem a sua fragilidade. Então, sozinho, meu filho, você não vai alcançar. Me perdoe, mas você não consegue nada sozinho. E agora, então? Porque eu quero ter esses dons, mas se é Deus que dá e sozinho eu não consigo, como eu faço? Você pode rezar. Como eu disse antes, rezando você ganha o conhecimento, o amor e a intimidade com Deus. Então, já que é Deus que dá esses dons e sozinho a gente não pode fazer, a gente reza incansavelmente até que nós alcancemos esses dons, porque de fato todos os 7 dons são de extrema importância para que nós alcancemos os céus, né? E é isso. Então vamos entender primeiro, né, de tudo para a gente querer uma coisa, ter um entendimento daquela coisa. Depois que a gente entender quais são os 7 dons, a gente pede a Deus infinitamente, incansavelmente por aquela coisa e Deus vai dar, né? Não tem por que Deus não ia querer dar um dom. Então, é isso.
Esse vídeo ficou muito longo, pelo menos pra mim. Eu não costumo falar muito, nem sei falar muito, mas tudo bem. Então, vamos rezar e pedir os dons do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Amém. Até o próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.